Olá, eu sou Lauro Milhão Coutinho, sou consultor, mentor, professor de pós-graduação e também de graduação. Vou falar hoje com vocês sobre a equipe de alta performance na contabilidade. Relativamente algo novo, uma metodologia nova e que, como aconteceu na indústria, vai também revolucionar o segmento de contabilidade, que apesar de ser um segmento extremamente importante, ele ainda tem a execução muito individualizada, com uma certa dificuldade de entendimento ou de visão de equipe ou de processo. E tudo isso eu vou discorrer com vocês aqui. E pensando o que seria essa equipe de alta performance, ela tem o embasamento no just-in-time, e células de produção, que originalmente é desenvolvido no Japão e aplicado no mundo inteiro, na indústria inicialmente, onde o Japão revolucionou e é sem dúvida uma referência mundial em processos e de onde também saem as principais técnicas, de gestão e aplicada à produtividade e à qualidade que todos os autores falam e as empresas aplicam de uma forma geral e com bons resultados. Então, o just-in-time é a hora certa de fazer determinada coisa ou o momento certo. É aquele momento que tem que ser feito e aquele momento que é executado, não é deixado para depois, como acontece em muitos casos. Então, a célula de produção, que, como eu disse inicialmente, foi aplicada na indústria, depois foi adaptada para as áreas de serviço, reduzindo drasticamente o tempo de execução de algumas atividades em alguns segmentos, e hoje já pode ser vista no segmento de contabilidade. No segmento, a gente percebe que no segmento de contabilidade, como eu falei agora, todo o trabalho é feito individualmente. Pensa em equipe, mas é a equipe do fiscal, a equipe da área trabalhista, a equipe da área contábil, ou escrita contábil, mas dentro de cada equipe dessa, cada pessoa tem o seu grupo de empresas e cada um, então, pode ter um líder, o gestor, coordenador, em algumas empresas que tem um nível mais elevado na hierarquia, então tem lá o colaborador, o gestor, o coordenador e depois a diretoria. Mas o que eu percebo, pela a experiência que eu já tenho também no segmento de contabilidade, é que cada um está trabalhando individualmente e quando acontece um erro na execução do colaborador, o seu líder às vezes nem descobre, só vai descobrir quando o cliente reclama ou quando acontece um problema lá na frente. Então, o que é efetivamente a produtividade, Então, se nós não conhecermos, se eu como líder não conheço a capacidade de execução dos meus colaboradores, capacidade efetiva de execução, não tem como eu pensar em produtividade. Pode ser que eu esteja muito acima, dificilmente estaria acima da capacidade dele, mas pode ser que estou muito abaixo, cada um está operando muito abaixo da capacidade. Esse é um dos principais fatores de análise de capacidade instalada quando vai se pensar em just-in-time ou célula de produção na indústria. Então, e o que seria, então, essa alta performance? Depois vamos pensar no que seria a produtividade em termos de tópicos. Alta performance é vontade e engajamento individual. Cada colaborador tem que ter vontade e tem que estar engajado naquilo que ele está fazendo, pensando sempre que tem que atender da melhor forma possível o seu cliente. E para isso a empresa também tem que ter o resultado, e para ter resultado tem que ter essa visão de corpo, Todos precisam pensar da mesma forma. Atender o cliente, ter a melhor produtividade, o maior nível de qualidade, porque assim garante a empresa, o colaborador e o cliente. Conhecimento técnico é fundamental, mente flexível, que é exatamente para absorver as novas tecnologias, novos métodos de fazer as coisas acontecer. Comportamento situacional, ou seja, fácil de adaptação, pensar como equipe,
foco no resultado, visão de autossuperação. Eu tenho que me superar todo dia, profissionalmente, pessoalmente. Eu preciso estar focado no meu desenvolvimento e paixão pelo que faz. Eu tenho que ter paixão pelo que eu faço, porque aí eu vou fazer sempre melhor aquilo que eu quero fazer. Quais são os fatores da baixa qualidade? Não vou nem chamar da qualidade, porque o mais presente que tem que ser combatido são os fatores de baixa qualidade que são percebidos dentro das organizações. Falta de definição da capacidade de produção de cada pessoa, no caso do segmento contábil, quanto cada um dá conta de entregar. Eu conheço vários softwares, né, que trabalhei inclusive com um software de mapeamento, e a gente percebe que nós colocamos lá no início, antes de eu entender o processo e efetivamente aplicar uma metodologia de cálculo para descobrir a capacidade de execução de cada colaborador, a gente coloca um tempo para a execução de uma obrigação ou de um serviço, mas esse tempo foi feito dentro de uma média e que não foi levado em consideração vários aspectos que efetivamente come a concentração e efetivamente o tempo de execução daquela atividade. Chefe que executa muito mais do que influencia e comanda os liderados. Eu estou chamando aqui de chefe porque o líder é aquele que influencia e tem conhecimento efetivo. Ele não é um executor, que eu vejo nas empresas contábeis, que o líder de cada setor, na verdade, é mais um executor. Ele está mais no processo. Ele tenta compensar a deficiência de execução da equipe, dos seus colaboradores. E aí não consegue porque pode ser que algum colaborador esteja operando abaixo de 20%, 30%, 15% da sua capacidade. Eu estou dizendo ele operando 15% ou 20%, não é abaixo. De repente ele consegue fechar 10 empresas de lucro presumido por dia, né? E ele só está fazendo 8, 9, não, ele está fazendo 2, às vezes 3, e ninguém sabe como isso está acontecendo. Falta de foco dos operadores na execução, que também é uma questão muito delicada dentro das empresas de contabilidade. Falta de organização dos postos de trabalho e dos materiais necessários. Às vezes chega o caixa das empresas bem desorganizados, os colaboradores ficam horas perdendo tempo organizando, organizando o material que chegou, mesmo que seja virtual, perdem muito tempo para identificar se chegou o material, ou seja, o tempo útil de execução está sendo gasto para fazer uma preparação que poderia ser feita por uma outra pessoa, até checada mesmo pelo gestor, que vai ter um tempo para verificar quais são efetivamente os clientes que estão cumprindo com o envio correto da documentação no tempo e organizada da forma mais precisa possível. Falta de controle das atividades e dos processos. Normalmente, as empresas contábeis, a grande maioria, não tem um controle efetivo, mesmo quando tem software, os softwares usados pelas empresas para fazer contabilidade, que também tem a parte de gestão, eles não têm essa precisão da informação. Se eu não tenho precisão, quem vai determinar o ritmo é cada um que está executando o processo. O gestor, ele é um mero participante do processo. Ele não tem controle sobre o processo em si. Vou falar agora do modelo de gestão tradicional da empresa contábil. No topo vem o contador, evidentemente que é o dono da empresa, o empresário contábil. Logo em seguida está o gestor da área. Depois vem o colaborador, que é aquele que executa a atividade. E, por último, tem o cliente. A pirâmide é completamente investida. E aqui é um fator importante, o foco é no serviço, que é uma visão chamada visão operacional, solução parcial de problemas recorrentes. Por quê? O cliente está ligado diretamente àquela pessoa na organização que tem menos capacidade de resolver os problemas recorrentes. Então, cada mês chega um problema, ele liga para o cliente, resolve parcialmente aquele problema e no outro mês ele vai acontecer novamente. Então, o cliente da empresa contábil, na maioria, ele está ligado não na área, dentro de uma visão estratégica, mas dentro de uma visão operacional. E aí, realmente, não funciona.
o colaborador, dentro de uma empresa contábil, no sistema tradicional, ele funciona mais ou menos como um dono de um negócio, de pequeno negócio, uma oficina mecânica, que o dono, ele é o mecânico, ele é o comprador, ele é o atendente, ele é o que avalia o produto e ele executa. Então, de repente, ele começa a executar um cliente, o telefone toca, ele vai lá, aí ele vê que falta uma peça, ele tem que ir comprar a peça, ele chega um outro cliente, ele vai atender. No final do dia, ele não conseguiu produtividade nenhuma. Ele não consegue atender os clientes, ele perde o foco, aumenta o risco de erro no serviço dele. Então, ele não funciona. E se vocês, quem tem uma empresa contábil ou quem é o gestor, observe o seu processo, que provavelmente está assim. O colaborador que atende o cliente, toda hora ele para ligar, toda hora ele manda, agora com o WhatsApp, ele manda uma mensagem, falta um documento, ele começou o processo, não analisou, falta um documento, ele para o processo, aí ele fica esperando aquele documento chegar, então no final do dia ele não teve ganho de produtividade, não, aliás, não teve nem produção. Qual seria o modelo da EAP, ou equipe de alta performance? Primeiro vem o cliente. Nós precisamos ter o cliente dentro de uma visão estratégica. Ele tem que estar no topo da organização. Logo em seguida vem o contador, o empresário, que os grandes ou os maiores problemas e aquelas propostas que são mudanças culturais precisam ser tratadas com o cliente por alguém que está no mesmo nível estratégico, ou seja, o empresário contábil é que precisa estar pronto para ir lá atender. As questões táticas, mais táticas gerenciais, elas têm que serem tratadas pelo gestor da área. Não importa contábil, fiscal ou trabalhista, essa é a pessoa que está mais preparada tecnicamente e até mesmo do ponto de vista comportamental para enfrentar esse cliente, para entender o problema, dialogar com o cliente sem criar conflitos. Superar os conflitos, porque ele tem mais bagagem. E essa bagagem vai dar a ele a capacidade de dialogar. E o colaborador é o último, então, na base da pirâmide é onde ele está ali para executar. E, claro, na medida que ele vai executando melhor e vai se envolvendo mais nos processos, ele vai crescendo. O crescimento sempre de baixo para cima. Então, essa pessoa, ele tem contato com o cliente, mas o trabalho dele é executar. Ele pode ligar para o cliente, pedir um documento ou outro, mas ele não tem que explicar para o cliente, tentar fazer correção de coisas que às vezes ele não está habilitado, não tem a competência ainda para fazer o que o gestor já deve ter. Quando a pirâmide é feita dessa forma, então o foco é numa visão estratégica, solução duradouras com mudança cultural. Então, quando pensa no cliente dentro de uma visão estratégica e nessa pirâmide onde cliente, o empresário, gestores, colaboradores, aí sim nós temos uma visão realmente de mudança cultural. E o cliente vai ser com certeza melhor atendido. Como definir ou como medir a capacidade instalada de uma empresa contábil? Na minha metodologia de execução, eu faço o seguinte: eu descrevo junto com o colaborador, sento com ele, descrevo junto com ele cada etapa do processo. Então, por exemplo, a apuração do ICMS. Então, consulta no site da Cefaz é uma atividade dentro da obrigação principal, do serviço principal, que é a apuração do ICM. Depois vem importação de XML ou a forma como é feito. Depois vem colocar os débitos, no caso especificamente de cada empresa, fazer críticas de CFLPs, entrada e saída, salvar livros, salvar relatório. Estou pegando aqui de uma específica de uma empresa, gerar guias e salvar a guia para enviar para o cliente. Então, eu pego cada uma dessas etapas e depois eu vou fazer o tempo de execução. O tempo de execução é tempo relógio, efetivamente, cronômetro. Eu solto esse tempo, quando ele termina a atividade, eu marco e nós começamos a outra atividade. Durante esse processo, eu vou analisando tudo que ele faz que não é da execução da atividade.
Atender o telefone, que não tem nada a ver, falta de material, falta de documento, tudo isso eu vou anotando, que é exatamente para depois trabalhar com a liderança, porque se eu vou executar um produto numa empresa, na área de produção, a pessoa que vai executar, ela tem que ter todos os insumos. Se ela não tiver todos os insumos, ela vai perder muito tempo e vai influenciar, impactar na qualidade. Então, qualidade é desempenho. Se eu não tenho desempenho de concentração, minha qualidade fica prejudicada. Com certeza vai ter um prejuízo lá na frente. Com base nesse tempo de cada uma das etapas, eu vou estabelecer dentro de uma metodologia técnica um tempo de produção, que seria máquina, que é o tempo como se fosse feito só pelo computador, que não tem variação, não tem dispersão, não tem nada. E depois a gente estabelece uma eficiência, conversando com o próprio empresário e a equipe, a gente estabelece uma eficiência para poder depois dizer, olha, se você ficar só para fazer essa atividade, você consegue fazer tantas por hora. E fazendo a soma de todas as atividades, que pode ser feita no mesmo equipamento, pelo mesmo colaborador, você dá conta de fechar tantas empresas por hora. A ficha mesmo que eu fiz, dessa que eu estou passando para vocês, então apuração de CMS numa empresa, o colaborador, uma empresa de um porte médio, ele teve um tempo bem razoável, ele faz uma empresa por hora. Então, essa empresa, com muitos lançamentos, ele consegue fazer uma empresa por hora. Nesse caso especificamente que eu citei. Então, no final do dia, ele consegue fazer 9 empresas. E nessa mesma empresa, quando a gente pergunta para o colaborador quantas empresas você faz até o final do dia, ele fala 3, 4. Ou seja, a empresa está perdendo e ele também está perdendo mais da metade da capacidade produtiva dele por não conhecer a sua capacidade efetiva de produção. A mesma coisa acontece se for fazer uma REST, todas as atividades, eu pego atividade por atividade, vou mensurar cada uma delas, e se a empresa tem um software depois de controle de tarefas, pega a atividade principal e põe cada etapa, e na medida que ele for executando, ele vai colocando o tempo de execução, até mesmo para saber qual é a minha capacidade de execução e quantos clientes eu posso inclusive pegar para fazer a mais, atrair novos clientes, captar novos clientes com a mesma equipe. E aí a REST, uma pessoa consegue, nessa empresa aqui que eu estou com os dados, que eu estou referindo, um colaborador consegue fazer 2 por hora. E também, nessa empresa teve alguns lançamentos que ela teve que procurar, então teve um certo prejuízo, né, de tempo nesse sentido, se já tivesse organizado por alguém. E essa organização é que gera alta produtividade, mais satisfação das pessoas e diminui a quantidade de erros. Então, essa pessoa ela faria 2 por hora e no final do dia ela faria 18 empresas. Se eu tenho 2 colaboradores, eu já faria 36 empresas. Normalmente, depois eu vou explicar com a equipe, esse tempo reduz bastante quando eu trabalho em equipe. Aqui eu estou falando no processo individual, que é exatamente para levantamento da capacidade instalada. Depois, escrituração contábil. Eu ouço muito, né, das empresas que a parte contábil leva muito tempo, e eu sei que leva. Mas na maioria das vezes esse tempo ele não é bem definido, não é bem analisado, e ele às vezes é perdido com falta de foco, critério, organização. No caso específico dessa empresa aqui que eu fiz os cálculos, que eu estou seguindo aqui as fichas, então vem toda importação de dados de extratos bancários, via arquivos, conversão dos dados, importação de módulo fiscal, folha, contábil, verificar relatórios financeiros, lançar estoque, apurar custos de estoque, conciliação de relatórios e balancetes, compor saldos, isso é na linguagem especificamente da empresa. Nessa empresa aqui, ele consegue fazer uma empresa, fechar a escrituração contábil de uma empresa por hora. Então, ele conseguiria, nesse mesmo padrão aqui, fazer 9 empresas.
Recentemente, numa empresa, eu perguntei para a pessoa, quando terminamos de fazer, ela gastaria 0,83% do tempo dela de uma hora para fazer a empresa que ela fez. Eu sei que vai ter empresa que vai ter uma variação maior de tempo. É por isso que é importante medir o tempo de uma forma daquelas empresas que têm o maior número e fazer depois aquilo que é o diferencial. O certo é fazer uma avaliação correta de todos os segmentos, né, dentro do segmento, mas a variação é muito pequena. Quando você pega um Simples Nacional, não importa o segmento, normalmente não há diferença. Quando vai também lucro presumido, se a documentação está organizada, também não há tanta diferença. A mesma coisa a escrituração contábil. Eu só tive o caso de uma empresa que o tempo foi muito maior porque a pessoa parava mesmo e ela estava fazendo uma escrita contábil de 6 meses atrás, ou seja, com um atraso muito grande. E aí sim, realmente perde muito tempo para levantar os dados. Agora, quando os dados já estão ali, e lembrando aqui uma coisa que as empresas contábeis pecam muito, cometem esse erro, quando recebe a documentação, foca muito na documentação da escrita fiscal, sendo que o ideal seria, quando receber a documentação para a escrita fiscal, já avaliar se tem toda a documentação para a escrita contábil. Porque tem que vir tudo junto. Os empresários terminam pensando em mandar a documentação para apurar impostos, mas não pensam na documentação para fechar a contabilidade. E os empresários contábeis esquecem também disso e depois ficam tentando superar isso, ligando para o cliente, porque vai faltar documentos. Se a empresa não manda logo que fechou o mês e não lembra de mandar, pensa 3, 4, 6 meses depois, ou um ano, como às vezes acontece em algumas organizações. Então, nesse caso, essa pessoa que fez para mim, ele faria 9 empresas. E no dia que eu fiz a medição, ele fez das 8 às 13 horas, ele conseguiu fechar um grupo de empresas. Então, um grupo de empresas, 5, 6 empresas, às 13 horas ele já tinha fechado todas e já tinha encaminhado para a avaliação da sua gestora. Então, quando nós temos foco, quando nós tiramos todos os dispersores, a produtividade aparece. O que a gente quer, o que eu observo e que às vezes os empresários não percebem, é que a pessoa está ali no meio de um turbilhão para resolver problemas e para trabalhar numa atividade da contabilidade que exige muita concentração. O mesmo acontece com a folha de pagamento. Pegar todas as atividades, lançar uma por uma, fazer o cálculo de cada atividade até você fechar a folha, e aí você consegue projetar quantas folhas cada colaborador consegue fazer por hora e depois por dia, e no final do mês você tem um resultado. O que muda na empresa contábil com a equipe de alta performance? Basicamente não muda nada. Ela não precisa, quando eu falo não muda nada, não muda em termos de, assim, tem que comprar equipamento, tem que ter um software específico, nada disso. A diferença básica é que, em vez do trabalho individual, que é comum na empresa contábil, as elas são formadas por 2 colaboradores. Então, por exemplo, quando começa o dia, vai fazer a apuração de CM de uma empresa. Enquanto está começando o expediente, os 2 importam os dados. Logo em seguida, os 2 começam a executar a mesma empresa. Um faz entrada, outro faz saída, outro faz CFOP dentro do estado, outro fora do estado. E eles vão dividindo entre eles, tirando as dúvidas entre eles, e o tempo vai cair bastante. O tempo em equipe é sempre menor do que o tempo individual. As pessoas elas ganham velocidade quando trabalham em equipe. E aí você tem, então, na ausência de um colaborador, o outro que sabe fazer a empresa. Porque quando o colaborador sai de férias numa empresa contábil, ou quando ele adoece, ou quando ele sai da empresa, é um terror, porque ninguém sabe aonde ele parou, o que já fez, e com a equipe isso desaparece. Outra questão importante é que o cliente deixa de ser de um colaborador, ele é da equipe, ele é do gestor. Eu sempre oriento que o gestor tem que ter ali um histórico de cada cliente.
porque ele vai saber quais são os pontos que ele pediu para o cliente, quais são as questões que o cliente tem, quais são as demandas, quais são as orientações que foram feitas. Então muda a equipe, mas a informação permanece. Outro fator importante é o contato com o cliente, que é realizado pelo gestor. Nada impede que o colaborador faça isso, mas o colaborador, como eu já falei, ele tem que focar na execução, produtividade e qualidade do trabalho. O gestor também é que decide que tipo de obrigação vai ser feito primeiro. Ele pode mesclar as obrigações. Então, quais são as obrigações? Ele recebe no início do mês os e-mails das empresas, a documentação que é enviada, checa aquela empresa que está pronta rapidamente, não precisa entrar em documento por documento, mas o ideal é ter um checklist dos documentos para poder verificar se o empresário mandou, porque se fica adivinhando que documento veio, né? Aí checa essa documentação e já solta para a equipe. E a equipe está executando, enquanto executa, ele já avalia ali o final para poder mandar as guias para o cliente. Cada empresa tem uma forma de trabalhar. O gestor avalia a documentação, como eu falei, e passa para a equipe. Então ele, gestor, passa a ter conhecimento de tudo que a equipe está fazendo. E só o fato do gestor saber exatamente o que a equipe está fazendo já melhora a produtividade. Quem normalmente resolve os problemas recorrentes com o cliente é sempre o gestor. Quando o problema demanda uma orientação mais apurada ou um envolvimento maior, aí sim envolve o empresário contábil, o dono da empresa, o contador, o responsável ou o diretor, dependendo do tamanho da empresa. Quais são os ganhos que as empresas onde eu já implantei já tiveram? Ganhos reais com a EAP, que isso na visão dos gestores. Integração da equipe, eu ouvi de algumas pessoas dizendo, olha, o dia passa mais rápido. Agora o trabalho, vir para o trabalho é uma coisa que dá satisfação. Porque quando você trabalha isoladamente, está ali sozinho, sofre toda a pressão de fazer alguma coisa. E uma outra questão, que por natureza as pessoas da área contábil, eles são introspectivos, e as pessoas têm muita dificuldade de pedir ajuda. Então ele termina não pedindo ajuda e faz errado. E depois lá na frente que vai aparecer. Então a integração, um ajuda o outro. Aquele que sabe mais, treina o outro. Um outro fator é aumento da produtividade, média de 30%. Eu acredito que com o apagamento de produção, de produtividade pela redução do tempo e pelo aumento da produtividade, essa chega a 40%, 50%. Não tenho a menor dúvida disso. Minimização de erros. O que eu tenho visto é que os erros têm caído drasticamente, porque as pessoas ali são duas pessoas fazendo, e aí pode até fazer uma avaliação investida. Eu executei, por exemplo, a folha de pagamento. Eu lancei as variáveis, o meu colega confere. Eu fiz o registro, meu colega confere os dados para ver se não tem nada errado. Então, os erros realmente eles minimizam bastante, basicamente acabam. A aproximação do cliente. O gestor se aproxima mais do cliente, que antes às vezes tem empresa que nem sabe quem é o gestor lá na empresa contábil, porque só fala com o colaborador. Quando o colaborador muda, aí entra outro e começa tudo do zero, né? Menor ruído na solução de necessidades do cliente, porque é feito pelo gestor. Pensa numa empresa que tem 10 colaboradores, todos ligando simultaneamente para o cliente. Então eles não trabalham e atrapalham muito o cliente aí, e o ambiente fica insuportável, o ruído, né? Histórico do cliente permanece na equipe, mesmo quando o colaborador sai do setor, ou sai de férias, ou se desliga da empresa. Desenvolvimento gradual de novas lideranças, porque aqueles que mais se despontam nas equipes, eles são os candidatos naturais a serem promovidos. E o que é fundamental é começar a pensar que não promover um colaborador para ser líder não é só base técnica, tem que ter também capacidade de liderança, envolvimento, todas aquelas questões que eu citei lá na equipe, como atingir alta performance. Sentimento de equipe, engajamento, motivação, porque às vezes eu tenho visto que a pessoa é tecnicamente preparada, mas não tem a parte estabilidade emocional, comportamento para trabalhar com a equipe, tem muita dificuldade de
de distribuir a equipe, de dividir, né? Não consegue dividir, ele termina executando porque ele acha que ele faz melhor do que os seus liderados, e os liderados ficam no WhatsApp. Agilidade nos processos, porque na medida que eu tenho duas pessoas fazendo, sempre o rendimento é muito maior, e o líder agora sabe o que está acontecendo em cada equipe, o que cada um está fazendo, qual a atividade de cada pessoa. Acaba com o individualismo do colaborador, porque muitos, como eu disse, a própria formação ela traz essa visão de individualismo, e aí você, quando trabalha em equipe, vai já eliminando isso, as pessoas vão melhorando e melhoram bastante. Melhor desenvolvimento do colaborador, porque ele passa a ser orientado também pelo colega, e o líder, na medida que vai percebendo as questões que precisam ser melhoradas, de conhecimento, vai trabalhando com ele e com a equipe se desenvolve muito rápido. Troca de conhecimento, maior aprendizado, isso é natural. Agora, na visão dos colaboradores, dos executores, o que melhorou? Quais são os ganhos? Agilidade na execução fiscal, com significativa redução do tempo. Nas empresas onde está funcionando, normalmente aquilo que terminava até dia 12, mais ou menos, caiu para o dia 7, a execução das atividades fiscais, porque aí tem concentração, tem velocidade, tem produção. O tempo, de uma forma geral, de execução por exemplo, apuração de um Simples Nacional. Numa empresa recente eu perguntei para o colaborador, quantas empresas dessa, igual nós fizemos aqui, você faz quantas por hora? Aliás, por dia, né, melhor, né? Quantas você faz por dia? Ele falou assim, umas 4, 5. Na verdade, tecnicamente, ele faz 25 empresas. Então ele só vai fazer 3, 4. E 3, 4 ele está fazendo porque é o tempo dele. Ele não percebe que todo esse outro tempo que ele perdeu, e aí ele vai, se ele tem, por exemplo, até dia 20 para entregar a DAS, ou os documentos, ele vai diluir todas as empresas dentro desse tempo que ele tem. E isso é prejuízo para ele, é prejuízo para a empresa contábil, é prejuízo para o cliente, é prejuízo para o Brasil, para a sociedade de uma forma geral, né? Porque eu não estou executando no tempo que eu posso executar. E aí eu poderia estar fazendo outro trabalho. Até na empresa, então era uma funcionária que ela executava, então ela ia até dia 19 fazendo. Sendo que, quando nós implantamos o sistema, no quarto dia depois que ela começava, tinha terminado todas as empresas do Simples, que ela levava até dia 19 para fazer. Menor índice de erros e correções, isso aqui dito pelos próprios colaboradores. Melhor divisão do trabalho, porque aí não fica aquele sentimento de que alguém está fazendo as empresas mais fáceis ou as atividades mais fáceis. E melhor validação dos processos. Os processos são validados melhor, menos erros na execução, melhora na comunicação entre os colaboradores, e com tudo isso a empresa tem um ganho extraordinário, os colaboradores ficam mais tranquilos, eles se sentem mais envolvidos no processo, realmente a qualidade melhora, a produtividade melhora e o cliente é melhor atendido. Então, equipes de alta performance é uma revolução, começando pela própria estrutura da empresa contábil, e eu tenho certeza absoluta que isso vai contribuir para aqueles empresários que aplicarem de uma forma direta para o ganho da própria empresa contábil. Muito obrigado a vocês, que tenham um excelente congresso e pensem sempre cada vez mais em como ser mais flexível e usar novas tecnologias. Sucesso a todos. Muito obrigado.